Olá, pessoal. Eu sou Marcelo, do Jornal Tribuno. Estamos aqui mais uma vez na mais uma entrevista, daquelas que a gente sempre costuma levar para vocês na sua casa, no dia a dia, de coisas importantes para a nossa região. Hoje nós estamos aqui em Itaguaí, diante desse turbilhão político, a iminência de uma nova eleição ou não, o TRE está decidindo isso. E a gente está aqui falando com pessoas que foram muito importantes nesse processo eleitoral, que é o nosso amigo Donizete, a nossa amiga Aninha Sagari. Eles foram segundo colocados na eleição que se passou. O primeiro colocado, todos já sabem da história, não podia ser candidato. E Itaguaí aguarda ansiosamente uma decisão do TRE para saber o destino que a cidade vai tomar. Então, primeiramente, Donizete, Aninha, quero muito agradecer o tempo de vocês estarem aqui nos prestigiando. E, acima de tudo, prestigiando o leitor, o telespectador de Itaguaí que anseia por uma solução para essa cidade. Então, obrigado, Donizete. Obrigado, Aninha. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Jornal Tribuno. Para mim é uma grande oportunidade estar falando no Jornal Tribuno. E muito obrigado por essa oportunidade. E já começo aqui deixando um abraço para você, ouvinte aí do Jornal Tribuno. Vamos falar de política, né? A gente está aqui preocupado com essa situação. Primeiro, a gente sabe que uma campanha ela é muito cansativa, a gente tem muitas alegrias, tem muitas decepções, mas o que eu aprendi na vida é que de uma campanha o que a gente guarda são as pessoas que a gente conhece, as pessoas que precisam mais da ajuda do poder público, as pessoas mais necessitadas. São histórias que a gente ouve que nos faz crescer como pessoas. Queria saber de vocês como é que foi essa eleição, a luta de vocês, o que vocês trazem para a vida de vocês dessa caminhada eleitoral de vocês. Todos fiquem à vontade. Não, beleza. Não foi só coisa boa, né? Só coisa boa. Ô Marcelo, você que está me ouvindo, o Jornal Tribuno, para mim foi uma alegria muito grande participar da eleição de Itaguaí. É uma cidade que eu tenho uma gratidão muito grande de Itaguaí, é uma cidade que eu conquistei coisas boas. Aqui eu consegui crescer com a minha família e consegui alcançar os meus objetivos. E foi uma campanha que eu fui, como sempre, né, muito bem acolhido nas ruas. O povo de Itaguaí é um povo acolhedor, um povo que abraça a gente de verdade e simplesmente uma coisa que me deixa triste é que esse povo não é abraçado. Esse povo que recebe a gente tão bem na rua, falta esse acolhimento. Então, como eu fui abraçado em Itaguaí há mais de quase 30 anos atrás, quando eu cheguei em Itaguaí, a cidade me recebeu de braços abertos e tenho uma gratidão que eu consegui crescer aqui nessa cidade. Eu quero cada dia mais estar abraçando esse povo e que venha dias melhores para esse povo. Então, foi uma campanha muito boa, a campanha que a gente vem numa crescente, e se tiver que participar de novas campanhas, vamos participar, eu nunca vou desistir de Itaguaí. Bom, Donizete, você falou do teu sentimento na eleição, e agora eu queria saber da Ana também, né? A Ana, que eu costumo brincar, eu já conheço há muitos anos ela, não é o esposo dela, eu costumo brincar que a Ana é a política que tem pedigree, né? Que ela tem o pai dela, que foi prefeito da cidade, de Niterói, nosso amigo. E como é que você se sentiu numa candidatura diferente, né? Seu pai e você agora caminhando, relembrando toda a história do teu pai, que foi recentemente, o Papai do Céu levou. Como é que você sentiu isso nas ruas, esse carinho, essa coisa? Fala para nós, como é que foi isso? Bem, primeiramente agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, né? Agradecer ao Jornal Tribuno, agradecer a você, Marcelo, sempre assim, muito solícito, muito assim, querendo levar efetivamente, né, a voz, né, trazer a voz da população e levar a eles, de fato, a comunicação, que é de suma importância, né, para que as pessoas, para que cheguem até eles o que realmente, de fato, tem acontecido na nossa sociedade. Isso faz toda a diferença. Respondendo a sua pergunta, essa caminhada, essa história, esse legado é para mim um motivo de muita alegria, sempre de muita alegria. Amo a cidade que vivo, amo a minha profissão, amo estar na política, fazer parte dela, né? Fazer parte disso e ser mulher na política, porque faz toda a diferença e a gente precisa ocupar esses espaços. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer e faço com todo amor e todo carinho. As ruas, né, Donizete, elas chamam, sabe? Elas clamam por... Elas estão carentes. A população de Itaguaí em si, a gente está falando de Itaguaí, da minha cidade, é uma população carente, é uma população que merece respeito, acolhimento, é um povo acolhedor, como mesmo Donizete falou.
E estar nas ruas é um sentimento único, porque cada vez que você vai para a rua, você vai com aquele sentimento e você volta trazendo toda aquela carência que aquela população precisa, seja na saúde, seja na educação, seja na empregabilidade, sabe? Seja no social, seja na assistência, e a gente vê isso a todo momento, a cada comunidade que a gente visita e a cada lugar. Meu pai falava uma palavra, Marcelo, muito, muito importante. Precisamos fazer o bem sem olhar a quem. E é algo que faz toda a diferença. E a gente veio para essa eleição e a gente vem com esse sentimento de que a gente tem que trabalhar efetivamente para a população. Porque se a gente está aqui, se a gente se propôs estar a esse ponto aqui, a ser um gestor, a administrar uma cidade, é justamente para fazer o bem àquela população. É porque a gente enxerga que o que está não nos representa. Eu digo muito isso. Então a gente se predispõe a estar à frente para poder trazer um melhor para uma comunidade, para uma cidade que a gente tanto ama, que a gente tem tanto carinho, que sempre nos acolheu, que a gente cresceu, que nos fez aqui, né? Que nos instalamos aqui, e isso faz toda a diferença. E eu só tenho a agradecer que é um povo muito acolhedor e a todo momento que a gente está nas ruas é um abraço, um carinho, um afago, são mensagens nas redes sociais, são mensagens no telefone mesmo, são cafés que a gente é convidado, poxa, vem na minha casa é humilde, mas você é sempre muito bem-vinda, isso faz toda a diferença, então meu coração enche de alegria, sempre. O resultado da eleição, muitos podem dizer assim, mas o resultado nós não ganhamos. Eu tenho um entendimento diferente. O que diz a lei é que nenhum prefeito ele pode vir para o terceiro andar, que foi o que a lei diz que aconteceu com o ex-prefeito Rubão. Sendo assim, ele não sendo o candidato, vocês não ficaram em segundo. Vocês foram os mais votados, foram os primeiros. Sim. E hoje está essa confusão no TRE sobre se vai ter uma nova eleição, se não vai ter, se o Rubão assume, se não assume, ou até mesmo se vocês assumem como segundo colocado, eliminando os votos dele, já que foi Lula, ele não poderia ter sido. Então tem N possibilidades abertas ainda para a população de Itaguaí nesse sofrimento que ela anda passando. Como é que vocês viram esse resultado? Como é que vocês viram essa atuação do judiciário? Como é que vocês estão vendo esse entrave para o desenvolvimento da cidade? Marcelo, complementando o que a Ana acabou de falar aqui, precisa ser entregue de verdade, né, Ana? Aquilo que a gente ouviu na rua para o povo. Sabe, a gente vai para a rua, o povo acolhedor, a gente vê que é um sofrimento tão grande você encontrar com a mãe, que ela fala o seguinte, ó, meu filho é autista e eu vou na farmácia e não tenho medicamento. Pega um final de semana, a farmácia está fechada, sábado e domingo, o pessoal não consegue pegar o medicamento. Às vezes não tem nem dipirona na farmácia. Então, uma das coisas que na caminhada eu gostei muito foi também dessa pegada da Ana. Sabe, o pai dela deixou um legado na cidade. E tem coisa tem coisa que fala assim, um ditado, filho de peixe, peixinho é. Essa aqui é desse tipo, entendeu? Então esse legado que o Sagário deixou, eu vejo essa garra nela de entregar de verdade para o povo que o povo está pedindo, entendeu? Aí a Ana vai entrar aqui na questão da justiça eleitoral, foi uma caminhada muito boa, e eu até brinco assim, cara, assim, se a gente tivesse caminhado junto em 2020, a gente tinha ganhado as eleições em 2020. E foi uma alegria muito grande estar do lado da Ana. Assim, a mulher é uma força, na força feminina. Itaguaí é uma cidade que não valoriza muito a mulher. Você vê que é difícil uma mulher conseguir ser vereadora aqui na cidade. E eu tenho certeza, se a gente chegar lá, com a graça de Deus, Deus está no controle, e eu tenho certeza que vou trabalhar muito com a Ana, seja agora, seja no futuro, para a gente resgatar a dignidade do povo Itaguaí. Ana, antes de você complementar o que o Donizete falou sobre a questão eleitoral, né, eu queria falar para o Donizete, falar para quem está nos assistindo, o quanto é importante as suas palavras. Hoje a gente vive no Brasil, e Itaguaí está acontecendo também, que ela é candidata porque é filha de não sei quem, ou porque é esposa, ou porque é parente, ou porque é isso, ou porque é aquilo. Não. Ela, apesar de ser filha do José Sagário Filho, do Nego Velho,
Ela é uma mulher independente, você acabou de mostrar isso pelo dia a dia que você viveu com ela nos últimos 2 anos. Ela é uma mulher formada, inclusive eu soube que ela recebeu recentemente uma homenagem na OAB. Então ela é uma mulher extremamente independente, que ela não veio para o seu lado porque é esposa, ou é filha, ou é parente de qualquer pessoa. Ela veio por competência. E as suas palavras só corroboram aquilo que Itaguaí já sabe. Então, perfeitas as suas palavras. Ana, queria que você falasse, baseada nisso, se você quiser falar sobre a homenagem recebida, e falar sobre a questão eleitoral. Como é que vocês viram essa movimentação do TRE tardando a anular a candidatura dele, em função do que diz a lei. Não sou eu que estou falando, não é o Donizete, não é a Ana. É o que diz a lei. Terceiro mandato é proibido. E por que essa demora de lá atrás tirar a candidatura, não permitir o registro da candidatura do ex-prefeito Rubão, e agora esse problema jurídico? Em que pé está isso? Como é que vocês estão vendo isso e de que forma a população pode estar enxergando? Tem muito fake news, há muita gente falando muita coisa disso. Queria que você falasse um pouquinho a respeito. Bem, Marcelo, respondendo à questão da homenagem, assim, fiquei muito feliz, porque fui agraciada aí por destaque de mulher dinâmica, que faz de fato pela sociedade, né, através da nossa instituição e tudo mais, da educação. E falando sobre essa questão eleitoral, a população em si, o sentimento que a gente vê na população é um sentimento de insegurança, porque você vê que hoje a cidade não tem um prefeito eleito pela população. Isso é uma realidade. Então, hoje a gente tem um vereador, né, que era o presidente da Câmara, que assumiu como prefeito interino. Nós não temos um prefeito eleito, essa é uma realidade. E isso gera uma insegurança muito grande, porque não se sabe até onde isso vai chegar. Né? Então, a todo instante, as pessoas perguntam assim, mas a situação está assim, isso aqui foi retirado, hoje a gente não tem um médico. Olha, se tem algo que eu mais recebo de reclamação nas redes sociais, até mesmo no meu celular, poxa, eu fazia um acompanhamento, Aninha, com o médico lá no postinho do Ibiratanga, ou lá na clínica da família, e agora me tiraram, e agora eu tenho que voltar na estaca zero, porque ele me acompanhava. Então, vira e mexe, a gente tem isso. Poxa, se a gente soubesse que realmente, de fato, daqui a pouco a gente vai ter uma outra, pode ser que haja uma nova eleição, ou pode ser que assuma ou não assuma, isso depende do TRE, porque o TRE e o TSE que vão determinar, né, que são agentes determinantes para essa decisão, do que vai se suceder nessa questão, e aí muda tudo de novo. Então isso faz uma confusão na cabeça das pessoas e na cidade em geral. E é prejudicial, é ruim. A gente entende que isso é um processo que nós estamos passando, mediante a uma situação que chegou de não poder, que nós sabemos, de ter um terceiro mandato. A gente sabe que não pode. Né? Não pode ter um terceiro mandato, não era nem para ter chegado até onde chegou, mas se chegou, nós temos que aguardar a justiça, temos que aguardar o TSE, temos que aguardar a decisão. Donizete e eu estivemos agora no TSE para a pauta que estava marcada agora, para o início de março, mas infelizmente foi pedido vista. A gente viu que o ministro manteve o posicionamento dele quanto ao voto dele, mas o ministro Nunes Marques pediu vista do processo e a gente ainda está à mercê de saber quando será marcado esse novo julgamento para que, de fato, seja decidido o que acontecerá com Itaguaí nos próximos dias. Se haverá, de fato, uma nova eleição, se, de fato, nós assumiríamos, porque isso é uma incógnita, mas que existe a possibilidade de ambas as situações. Então, a gente tem que aguardar para ver esse cenário. Enquanto isso, a população tem sofrido muito, e a gente, tanto eu quanto a Donizete, né, Donizete, enfim, mais ainda do que eu, nessa situação das pessoas reclamarem, de falarem da questão geral da cidade, da questão
de contratos que a gente escuta falar, da situação de lixo e, sabe, do caos que ficou a cidade. Então, da questão da educação, que a gente preza muito pela educação, que é a questão da escola, que a gente vê aí, que as escolas sem ar-condicionados, isso é uma coisa, Marcelo, que não vem de agora. Isso é um problema que já vem passado. E aí, hoje a gente está nessa situação e a gente vê a mesma Casa Legislativa, com vários membros, mudaram poucos, né, vereadores nessa legislatura, e continua na mesma situação. E assim, agora, o que deixa a gente indignado, e a gente escuta isso muito frequentemente, é tipo assim, como que não sabiam de algo que já se existia, né? Como que não sabia que não suportava a energia? Como que não sabia que não podia colocar o ar-condicionado por conta da questão A, B e C? Se eles estavam lá na gestão passada. Então, assim, criticar, não estou aqui para defender ninguém, eu estou aqui falando enquanto cidadã, né? Enquanto cidadã, porque a gente escuta isso nas ruas e eu quero ser a voz dessas pessoas, nós queremos ser a voz dessas pessoas, para que a gente possa trazer solução de fato. Então, como que essas pessoas que estiveram ali, que estão ali para fiscalizar, porque o legislativo é justamente para fiscalizar o executivo, e agora a gente saber que, igual nós vimos o prefeito interino falar, que não sabia, que não tinha nenhum documento, que não era sabido aquela questão e que ele estava entrando naquele momento, mas e a fiscalização da educação? A fiscalização da saúde? E a fiscalização que o legislativo, enfim, tem que fazer na nossa cidade? Aonde está? Para onde foi parar? Isso é uma questão que tem que se levantar e a população tem visto isso e tem questionado isso, sabe? Isso é de suma importância. Isso tudo tem a ver com todo esse processo que a gente está passando. Tudo isso que a gente está vivenciando hoje na nossa cidade, uma coisa liga na outra. Sabe? Uma coisa liga na outra. E a gente tem que ficar de olho nisso, a gente tem que reparar, e a gente está aqui para poder trazer soluções de que a população, por exemplo, eu acho que é de suma importância. Se para a gente administrar, o Donizete falava muito sobre isso até quando a gente estava em campanha, né? Hoje aqui a gente está no bate-papo. A gente não está em campanha, não tem nada definido, é se houver eleição, se nós tomarmos posse. Mas o Donizete falava muito de um gabinete nas ruas, de estar ali para quê? Para que a população direcionasse, de fato, né, Donizete, o que precisava fazer. Por exemplo, você dizia para mim, Aninha, aqui no bairro Teixeira, a gente precisa disso, aqui tem uma vala entupida, que esse é o nosso problema, é um grande problema que já está há mais de 20 anos, que a gente precisa solucionar. Através disso aí, a gente ia solucionar. E falando sobre essa questão, Marcelo, a gente falava muito dessa questão da gestão participativa, do gabinete itinerante. Eu queria que você falasse um pouquinho, Donizete, até porque era um projeto lindo que a gente estava aí para poder trazer para a população, né? O gabinete itinerante tem o objetivo de ouvir a população, fazer uma gestão participativa. Porque o político, por muito que ele acha que ele sabe o que está acontecendo, por exemplo, lá em Chapecó, quem mora em Chapecó, quem mora naquela rua, é o que sabe o que acontece lá na rua. Então, a nossa ideia era fazer uma gestão participativa. O contribuinte dizendo o seguinte, ele enxergando também aonde que estaria sendo aplicado o dinheiro da contribuição dele, que hoje não acontece hoje em Itaguaí. Você pega hoje o portal da transparência hoje, está suspenso. Aí você vê o prefeito interino, um dia desse eu vi, ele pegou uma matéria no jornal, ele tentando esconder os parentes dele dentro da prefeitura. Isso é uma coisa absurda. Ele falou assim, o meu pai não trabalha na prefeitura, só que depois eu li o jornal não está dizendo que o pai dele trabalha na prefeitura. Está dizendo que tem vários parentes na prefeitura. Ele falou assim, meu pai ele é superintendente de portos. Dia 2 de dezembro de 2024, a diretoria de portos exonerou o pai dele do cargo comissionado de superintendente dos portos de Itaguaí diante da lei. Então, é um prefeito interino que, na verdade, ele nunca fiscalizou lá no passado e ele agora no Poder Executivo não vai fiscalizar no presente. Então, ou seja, continua jogando por debaixo do tapete e você que é contribuinte não tem a gestão transparente e você não consegue participar da política da nossa cidade. E já são quase 100 dias, né, de governo, Donizete. Eu penso o seguinte,
Você já havia sido candidato a prefeito também, a Ana, na eleição sem ser essa que passou a outra, e agora vocês estão juntos nessa parceria, foram candidatos de novo. Eu acho que quando você vem candidato a prefeito, tudo que você faz na sua vida, se você quer ser mecânico, se você quer ser jornalista, se você quer ser um cozinheiro, um chefe de cozinha, farmacêutico, a Ana falou da questão da educação, né? A gente lembrou do Edu Breyer, sempre insistiu muito nos amarelinhos dele. Tudo você tem que se preparar. O que eu vejo nessa gestão é que hoje a pessoa que administra a cidade se preparou para ser vereador, não se preparou para ser prefeito. E o que está acontecendo hoje, Donizete, desculpa, só para eu complementar para você, isso é muito importante para você falar, porque a gente vê hoje as redes sociais, vê vídeos, vê tudo, onde todos os problemas, mesmo depois de quase 100 dias de governo, o atual gestor, ele atribui a outros, nunca ele. O que acontece de bom está lá na mídia, está no jornal, que foi ele que fez. Mas o que não está certo? Não, isso é porque a empresa do lixo não repassou o dinheiro para os funcionários. Não, é porque está pegando fogo, não é por causa do calor, é porque é a oposição que botou fogo. E está acontecendo muito isso. Ele, ao invés de ele só assume o que é o lado positivo. Sim. O lado negativo, ele culpa os outros. Isso é fruto disso, da falta de preparo para ser um gestor do executivo municipal? Sim, o gestor ele precisa assumir a responsabilidade. Quando você fala que se preparou para ser vereador, eu acredito nem para isso, porque como vereador deveria ter fiscalizado lá no passado. Então hoje, o que a gente vê na nossa cidade hoje, é uma política sendo feita para o prefeito interino, que coloca os parentes para dentro da prefeitura, e uma política já visando o quê? Uma possível nova eleição. Hoje, você tem ideia, já ultrapassou de 2.000 cargos contratados. Já contratou mais de 2.000 pessoas. Sabe quanto que custa isso para a prefeitura hoje? Mais de R$150 mil por dia. O que ele contratou de 1º de janeiro até agora já ultrapassa R$150 mil por dia. Aí você chega na escola, não tem ar-condicionado, estão rezando agora para o calor estar diminuindo, ainda bem para as crianças não sofrerem na escola. Você vai na farmácia, falta de pirona, ou seja, a população não é bem atendida, como a Ana falou agora, sobre a questão dos postos de saúde. Então, para que toda essa contratação? É muita gente que ele contratou e ele não consegue nem explicar por que os parentes estão dentro da prefeitura, quanto mais a quantidade de gente que ele contratou, como cabo eleitoral, visando nova eleição lá na frente. Então, ele não tem uma gestão voltada para o desenvolvimento da cidade, para desenvolver a cidade, para gerar emprego, gerar renda. É uma visão de politiqueira, para gerar cargos, visando a nova eleição, para ser cabos eleitorais na rua. Ana, o Donizete falou uma coisa interessante. A gente aqui, nós, da imprensa, a população, a gente que acompanha o dia a dia do noticiário político da cidade de Itaguaí, realmente a gente percebe isso, Donizete. Muitos vereadores que foram candidatos a vereador, etc. Muita gente, por questões financeiras, óbvio, estão alinhando com o gestor, o vereador que faz a gestão hoje da prefeitura, é o vereador Haroldinho. E eu queria entender isso, Aninha. É isso mesmo? Por que não Donizete e Aninha governar Itaguaí? Por que todos esses políticos que estão aí há muitos e muitos e muitos anos estão hoje se juntando com o Haroldinho, que é filho de um político também antigo, que é o Beto da Reta, por que se juntando para impedir isso? O que representa isso? A gente vê o povo abraçando vocês e vê essa movimentação antiga de políticos, da velha política, vamos colocar assim, a velha política se mobilizando. Que força é essa que vocês estão levando para as ruas? Infelizmente, assim, o que nós trazemos para as ruas, o que nós trazemos para a população, é que nós somos pessoas comprometidas. Nós queremos levar, de fato, para a população o que é merecido, o que lhes foi tirado. Ele é devolver a dignidade para cada cidadão itaguaense. Esse sempre foi o nosso lema, né, Donizete? Sempre foi o nosso lema levar isso. Ouvir. A gente sempre teve... meu pai me ensinou que a gente primeiro escuta para depois você falar. Isso faz toda a diferença, porque se você escuta a cada contribuinte, a cada eleitor, a cada cidadão, se você escuta todas as dificuldades, você vai conseguir entender o que de fato ele precisa. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença.
Eu acho que não gostaria de entrar muito nesse mérito, até mesmo que você disse, porque eu acho que o fato, Deus já está dizendo para você, que nós levantamos a bandeira de sermos gestores comprometidos, eu acho que já diz tudo. Eu acho que o fato de dizer isso, de devolver a dignidade e de ter respeito com o próximo, já diz tudo. Um portal da transparência que funciona. Que hoje, por exemplo, a prefeitura, você tem ideia, o negócio é tão sério, gente, que tem pessoas que estão recebendo salário da prefeitura e não está nem publicado no Diário Oficial. Eu sei que tem um prazo, às vezes, né, tem contrato com data retroativa, a prefeitura faz isso. Mas tem pessoas que receberam salário que nem foi publicado no Diário Oficial. Então, transparência zero. E outra coisa, fiscalização. Ainda dá tempo de fiscalizar ainda, por exemplo. Tem uma aplicação aí milionária no banco, não vou falar aqui agora, deixar mais adiante, que já que é para fiscalizar, já que vai fiscalizar as empresas, os prestadores de serviço, tem que fiscalizar mesmo, porque o prestador de serviço ele tem que entregar um serviço de qualidade para o povo, mas visando o quê? Contratos emergenciais. Tira o prestador de serviço e começa a gerar contratos sem licitação. Ou seja, falta de transparência do gasto público. Se um dia for prefeito Itaguaí, você vai saber e vai entender cada centavo que você paga de IPTU na cidade, você como contribuinte. Agora, gastar, e o povo não consegue enxergar nada. Entende? Então, hoje, tem 60 milhões aplicados no banco aí, e até agora ele não falou nada. Foi do ex-prefeito, está todo mundo quietinho. Por que não fiscaliza? Então, assim, tem coisa errada aí nesse meio aí, entendeu? A gente falou pra caramba sobre a política, o dia a dia de Itaguaí, sobre a eleição, mas, como a Ana bem frisou, Donizete, existe a possibilidade do Rubão assumir, que eu acho que essa está fora da lei, existe a possibilidade de uma nova eleição e também existe a possibilidade de vocês, que ficaram em segundo colocado na eleição, assumir. Então, são 3 possibilidades. Itaguaí hoje vive um momento de que ela entende que existe uma grande probabilidade de ter uma nova eleição. Cara, eu estou vendo a entrevista de vocês e parece que aquilo que aconteceu, aquela fotinha da eleição no Santinho, os dois juntos, é verdadeiro. Existe uma química, existe uma sinergia, uma convergência, um completa o outro falando. É até bonitinho, parece que eu de adolescente, um completando o outro, legal isso aí, parabéns. E se tiver uma nova eleição, eu queria que vocês dessem uma resposta rápida. Essa parceria permanece? Vocês têm outros projetos? Como é que está isso aí? A vice na chapa do majoritário, né? Tipo assim, o majoritário, o candidato, ele escolhe a vice, né? O vice, mas a decisão final é de quem? Da vice. Então, que depender de mim, eu gostaria que fosse a Ana novamente, mas vai depender dela, né? Ela que vai te dar a resposta, entendeu? Que depender de mim, isso tá tudo certo, entendeu? Não. Como ela é uma mulher firme e decidida, ela responde. Isso é como se fosse um pedido de casamento, né? Então, a pessoa vai responder. Adianta você simplesmente você falar assim, eu quero ela como vice. Querer, eu quero, né? Uma pessoa maravilhosa, a pessoa que tem um desejo muito grande de ver essa cidade transformada de verdade. Mas ela vai te responder se ela toparia novamente, entendeu? Com o maior prazer, com o maior prazer. Eu e o Donizete, Marcelo, a gente teve uma caminhada muito boa, uma caminhada muito bonita. E, é claro, né, mais uma vez, o casamento consolidado para estar aí junto do Donizete, para atender esses anseios da população aí. A gente está junto nessa caminhada aí, sem dúvida. Se houver uma nova eleição, estaremos juntos, sim. Eu acho que a gente falou um pouquinho de tudo, eu acho que foi muito legal. A gente não estender muito mais, para não ficar muito cansativo. Aí eu vou, Donizete, você vai me perdoar, mas por educação, primeiro as damas, eu queria que vocês dois fizessem as considerações finais, quisessem falar alguma coisa que acham que ficou faltando. Acho que é importante para o nosso telespectador, para o nosso leitor ouvir, que vocês fizessem a consideração final. Começando por você, Aninha, fica à vontade. Obrigada. Mais uma vez, quero agradecer a oportunidade do Jornal Tribuno, na pessoa do Marcelo, agradecer a cada um de vocês que estão aí, né, nos ouvindo, nos vendo, nos acompanhando, aproveitar um momento para pedir que nos acompanhem também nas redes sociais, Ana Sagara Oficial, Instagram, Facebook, e que o WhatsApp meu continue à disposição para que possamos continuar esse bate-papo, essa conversa, essa situação toda da nossa cidade, que é fundamental, isso não pode parar. Estarei à disposição para um café,
para um bate-papo, para uma conversa, como sempre. Só tenho a agradecer mais uma vez e pedir a cada um de vocês que fiquem de olho em tudo que está acontecendo, que observem, porque a gente está aqui hoje para poder trazer a sua voz, para poder trazer o que muitos têm nos reclamado, sabe, Marcelo? Tem nos confessionado, né? Nos confessado, digamos assim. Tem trazido isso muito para a gente. E dizer para cada um de vocês que nós queremos, Ana, eu quero que o nosso município se desenvolva. Eu quero o melhor para a população, independente, Marcelo, de quem esteja. Eu só quero que cuide, de fato, da nossa cidade. E meu muito obrigada e que Deus abençoe a cada um de vocês aí. Fica à vontade. Tá, eu quero agradecer ao Jornal Tribuno, Marcelo, muito obrigado por este momento, agradecer a Ana aqui mais uma vez, dizer para você, obrigado pela sua atenção, e dizer para você o seguinte: se um dia eu for prefeito dessa cidade, você pode ter certeza que eu quero governar essa cidade para todos. Eu quero deixar aqui uma história nessa cidade, eu tenho uma gratidão com Itaguaí. Você vai lembrar, poxa, eu conheci o Neguinho Canela Fina, que quando era criança andava 8 km a pé para a escola e deixou uma história nessa cidade. Tenho a gratidão com Itaguaí e quero servir essa cidade para todos, tá bom? Muito obrigado e um forte abraço. Eu, da minha parte, no nome do Jornal Tribuno, quero agradecer a vocês dois pelo tempo de vocês, pela credibilidade que vocês estão nos trazendo, e quero dizer para você, continua nos acompanhando nas nossas redes sociais, no nosso site, jornaltribuno.com. E até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau.